Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito? O peso do meu coração? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Pensamentos Poéticos. Olá, eu sou o Alisson e está começando mais um episódio aqui do podcast mais amado, mais caótico do Instagram, que é o Pensamentos Poéticos. E se acaso você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Bora, se inscreva agora para você não perder, porque toda sexta-feira tem episódio novinho aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube. Quero agradecer também a todo mundo que acompanhou, todo mundo que comentou o episódio anterior, tá bom? E hoje vocês viram que tem um tom ali meio poético, romântico, de Lineker, né? Pois é, eu prometi, desde o primeiro episódio, eu acho, esse episódio, e chegou. Um episódio temático. A gente vai fazer uma viagem musical dentro do disco Caju, de Lineker. Bora lá então? Bom, Caju, que foi lançado em 2024. Já vou dizer sobre mim aqui agora, porque é o seguinte, esse álbum é um álbum que eu amo, amo, amo. Desde quando ele saiu, virou assim meu vício. 2024 inteiro, né, desde que ele lançou, eu ouvi esse disco quase todos os dias. Tá? Eu até comentei em alguns episódios anteriores aí do podcast a situação que eu apagava as luzes para poder escutar, sentir essa questão do álbum, né? E a Lineker mesmo, ela definiu que esse álbum é como se fosse um filme musical, ou seja, ele tem que ser ouvido do início ao fim, seguindo a ordem das músicas e não uma coisa solta, né? A gente tem muito desses artistas hoje em dia produzindo álbuns em que que continua, né? Ou seja, contando uma história, uma narrativa ali. Eu sempre falo, né? Eu sempre fui defensor disso, de que os álbuns, eles contam uma história. Eles não são músicas isoladas. Existe um porquê ali, né? A ordem que é se colocado tem um porquê, tem uma explicação, né? Então a própria Lineker fala que é um filme musical. Uma coisa interessante também que eu trouxe ali, que eu pesquisei além, né, de coisas, porque assim, eu tive como base ali uma entrevista que a Lineker deu para a Foquinha, né, que é o Foquinha Entrevista, que eu até vou deixar o link tanto nas redes sociais quanto aqui embaixo na descrição, nos comentários do YouTube, para vocês assistirem porque é muito legal. E ela fala que foi um disco de uma produção analógica, ou seja, todos os instrumentos musicais ali, ela priorizou que fosse então analógico e não que fosse digital. Então a gravação ela se dá como eram os antigos discos, né? Eram gravados em estúdio. Então você consegue perceber ali a essência, a pureza realmente desses instrumentos musicais. É algo muito massa. A gente de início tem Caju, então, né? O que seria Caju? Caju, a própria Lineker fala que uma pessoa numa festa chegou e disse que a boca dela se parecia com um caju. E aí ela começou a analisar e observar que parecia realmente um caju a sua boca, né? E ela foi pesquisar sobre a história, sobre a questão do caju, que o caju na verdade é um pseudofruto, né? O que é o fruto de verdade é a castanha e não o caju em si. Tá, olha só. Então é o pseudofruto, ela já traz essa metáfora ali, tá? O que acontece? O próprio disco, né, Caju, ele é uma jornada de amadurecimento da Lineker. Ela diz que as suas letras, né, muitas vieram das sessões de terapia que ela tinha. Porque ela vem de um disco, né, de discos anteriores em que ela trazia suas verdades, seus amores, mas ela realmente Caju é algo muito pessoal dela, é realmente o que ela pensa, o que ela sente. Então ela diz que essas letras surgiram em sua grande maioria das sessões de terapia. E até na própria terapia, ela fala sobre a questão da capa do álbum, que é muito legal, que a capa do álbum é ela dirigindo um carro, né? Ela disse que por muito tempo ela teve o medo de dirigir.
E esse medo tomava conta dela, que ela não tinha capacidade, ela não conseguia se libertar desse medo de realmente ir lá enfrentar e dirigir um carro. Então, ela disse que nesse processo do álbum, ela foi lá, fez as aulas de autoescola para poder conseguir a sua carteira de motorista, e até a capa é isso, né? Essa libertação de um medo que ela sempre teve, essa autonomia. Então, realmente é uma jornada de amadurecimento, tá? O álbum ele tem vários questionamentos, né? A gente tem logo de início, então, a primeira música, que se chama Caju. De início nós temos ali, então, um aeroporto que anuncia a chegada dessa personagem, que ela se coloca então com uma personagem chamada Caju, tá bom? E ela começa a se questionar, né? Ela vai trazer questionamentos ali, como eu falei para vocês no início, né? E logo fala o seguinte: quero saber se você vai correr atrás de mim no aeroporto, pedindo para eu ficar, para eu não voar, para eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. E aí, você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo para cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração? Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, e o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinha e nunca alcançar? Ela vai trazendo vários questionamentos, né, sobre essa chegada dela, mas são questionamentos para o outro, mas também para si, né, para você realmente ter essa autodescoberta, para você se entender, tá? Vamos lá. Então, o álbum começa com Caju, certo? Então, na música Caju, a gente tem a chegada dessa personagem chamada Caju, que está ali. Então, ela chega no aeroporto, né? Tem uma introdução ali dizendo que ela estava no Japão, então ela chega ao Brasil. A partir daí, todas as músicas elas estão interligadas. É como se o álbum ele fosse acontecendo durante um dia, tá bom? A própria Lineker disse isso, né? É como se o álbum ele tentasse definir o período de um dia. Então, se a gente tem lá, olha só que legal, Caju, Tudo e Veludo Marrom como parte da manhã. Depois nós temos Ao Teu Lado, Me Ajude a Salvar Me Ajude a Salvar o Domingo, Negona dos Olhos Terríveis e Maionga, que seria a parte do entardecer, tá? Detalhe que eu trago aqui para vocês. Ao Teu Lado, com Ana Vitória, é uma música que é pós-almoço. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Fica aí o spoiler. Depois nós temos Papo de Edredom, Popstar, Febre, Pote de Ouro e Deixa Estar, como partes da noite. Temos ali So Special, parte da madrugada, e Take Your Time e Relaxe, que é um ACMR, né? Ou seja, ali bem da madrugada, amanhecendo o dia. Então, quando você ouve o álbum, você realmente vai percebendo as letras e tudo mais, até o ritmo, que ele vai construindo como se fosse a parte de um dia. Então, pela manhã temos Caju e depois a música Tudo, né? Que realmente ela vai falar sobre essa questão de que o amor é muito importante para ela. A Lineker disse que por ela ser uma mulher trans, por ela ser negra, ela sempre é colocada num lugar em que ela precisa discutir algumas questões, né? Ela precisa estar sempre discutindo algumas situações. E aí ela fala que ela é um ser humano. Ela quer só viver assim como todas as pessoas vivem. Ela não quer o tempo todo ficar debatendo, discutindo sobre certas coisas. Então, ela traz nesse sentido ali da questão de que o amor é tudo para ela, né? Em que ela se sente, que ela se coloca, ela se sente vulnerável, que ela tem sentimentos, que ela também tem esses questionamentos, né? Para mim, a próxima música, que é Veludo Marrom, eu trago aqui que é uma das minhas favoritas, Veludo Marrom. Até quando lançou, realmente foi assim um estrondo. Até a gente teve recentemente na novela, né, essa música. Uma pena que foi para um casal errado a música, mas é incrível, gente, essa música. Recomendo muito, muito, muito você ouvir ela com todas as luzes apagadas da sua casa, com uma luz colorida, enfim, uma luz quente, e sentir essa música, tá? Veludo Marrom
ela... Vou ler aqui para vocês um pouquinho, um trechinho, ó. Talvez eu goste ainda mais de nós, num dia inteiro colado a sós, com tempo para se discorrer a dois, sentir sua pele sem tua roupa. Não ligo se faz frio ou faz calor. Hoje quem me ligar digo que tô nas nuvens de um poeta ou algo assim, torcendo para não ser mentira. Enquanto você dorme, eu cheiro você, para guardar na memória o tom do meu veludo cor marrom. Ela traz esse sentimento, né, de cumplicidade, de carinho, de ternura quando você está com uma pessoa ali que você gosta, né? Então ela traz esse sentimento, ela traz texturas, a questão da música, a letra, né? E realmente de se permitir essa questão do amor, principalmente entre pessoas negras, né? Em que a vida, a gente sabe o tanto preconceito quanto racismo e tudo mais, e principalmente por ser uma mulher trans, em que ela só quer sentir o amor, o acolhimento, né? Pra mim, gente, essa aqui é uma das melhores músicas de toda a vida. Até ela até ganhou o Grammy, né, latino. Muito, muito, muito merecido. Porque essa daqui é uma das melhores músicas de toda a minha vida que eu já escutei. Toda vez que eu escuto ela, eu me arrepio. Até que só de ler já começa a me arrepiar, tá, gente? De verdade, é muito boa. Depois, a gente entrando, então, como eu disse pra vocês, a parte da tarde, temos a letra, a música, né, Ao Teu Lado, com a Ana Vitória e Amaro Freitas. Essa música, eu digo que ela é pós-almoço porque eu tenho uma memória muito afetiva, que é o seguinte. Ela fala o seguinte na letra, ó, vou explicar para vocês. Agulhas para fazer agulhas para fazer crochê. Tecer um cheiro, costurar você. No emaranhado do final do dia, da saudade, ponto a ponto, até chegar no fio. Dançar a dois ou costurar um rio. No pensamento. Pensei que mandar um poema daria o tom. Talvez uma colcha, retalhar mais um sonho bom. Ficar à vontade para poder me esparramar. E sorrir sem mal dar ao teu lado. Gente, essa música para mim é muito de pós-almoço porque agulhas para fazer crochê, né? Tecer o ponto a ponto, costurar um rio. Para quem tem mães, tias, avós que fazem crochê, eu não sei se isso é uma regra universal, mas elas sempre fazem depois do almoço. E eu tenho essa memória muito afetiva, que minha mãe faz crochê e ela sempre faz depois do almoço. Então quando eu escutei essa música pela primeira vez e tem esse trecho, para mim é total depois do almoço. Esse sentimento de pós-almoço está presente. E essa também é uma das letras mais lindas que eu já vi. Realmente, Ao Teu Lado é uma das minhas favoritas ali, tá? Depois eu vou elencar meu top 3 de músicas favoritas do álbum, tá bom? Depois nós temos ela que é a queridinha de todos, né? Ela que sempre aparece nos domingos. Me ajude a salvar os domingos. Essa música... eu também adoro. Eu adoro todas essas músicas, gente. Até por isso que eu tatuei, né, aqui um postal que é um caju. Por causa desse álbum. Eu tenho tatuado esse álbum. Me Ajude a Salvar os Domingos é uma música que dura 7 minutos e que era para existir muito mais. A própria Lineker disse que eles começaram a tocar essa música e no final, né, tem somente instrumentais, e eles começaram a indo, sentindo a vibe. E ela disse que ela só cortou esses 7 minutos porque acabou a fita de gravação. Eles nem perceberam que tinha acabado a fita de gravação. Então eles continuaram tocando, acho que ela disse por uns 10, 15 minutos, sabe, indo na onda da música e tal. E aí quando foi pegar, tinha somente 7 minutos de gravação. Até que você perceber na música tem um corte muito abrupto, assim, de repente do nada corta. Então assim, tem essa curiosidade para vocês. Me Ajude a Salvar os Domingos é uma questão pessoal da Lineker também, que ela disse numa entrevista, que é referência a um ex-namorado dela, em que teve toda uma situação bem, né, um pouco até pesada, traumática, ela disse,
E que realmente depois disso ela começou a se questionar, falou assim, gente, será que vai existir alguém para poder salvar os meus domingos? Por quê? A gente está aqui no período da tarde do álbum. Me Ajude a Salvar os Domingos é realmente aquela sensação de final de domingo, sabe? Depois das 6, 7 horas da noite, que você tá falando assim, meu Deus, vai começar mais uma semana. Será que eu vou ter forças? E realmente, quem que vai salvar o seu domingo? O seu domingo vai ser assim? Finalizar, esperar a música do Fantástico tocar e falar, acabou né, o final de semana, bora começar a luta de novo. Então ela começa a se questionar, será que vai ter alguém que vai salvar esses domingos, né? Esse dengo que não vem, que tá demorando, que me levou para sonhar longe, né? Enfim, é incrível essa música, tá? Depois, né, nós temos ali Negando os Olhos Terríveis, que é muito dançante. Eu adoro também essa música. Gente, ao vivo ela é incrível, incrível, incrível. Depois temos também Mayonga, tá? São duas músicas que elas têm bastante interferência da questão do ritmo latino. Eu digo que elas são músicas muito quentes, realmente dando essa questão da tarde. São músicas para você dançar, para você se jogar. Depois nós temos Papo de Edredom. Pessoalmente é uma das minhas músicas favoritas, tá? Do álbum. Mas enfim, dando então essa questão da noite. Depois nós temos Popstar. Essa daqui é incrível. Porque olha só, vou pegar aqui a letra pra vocês, ó. Você sempre me dizendo, tô sem tempo, sem horário na minha agenda pra te ver. Não desiste de mim, tô te querendo. Tanto tempo nesse jogo, uma hora eu ia perceber que tá errado me tratar como se eu fosse uma nota rasa dessa melodia tão vulgar. Se dependesse de você, estaria presa, mas chega, não adianta. Agora eu sei que meu amor é um pote de ouro, tesouro raro, impossível não me amar. Não é coragem que precisa para estar do meu lado. Todo mundo merece amor, até uma popstar. A Lineker fala em que realmente ela falou assim, cara, eu sou incrível, eu sou uma pessoa foda. Por que as pessoas elas querem sempre me passar para trás, sempre achar que é tudo raso? E ela fala que amar ela é um pote de ouro, é um tesouro que a pessoa achou. Não aceitar migalhas mais. Então Popstar é uma música incrível dessa questão da autodescoberta, dessa trajetória que ela tem, né? E da sua própria autovalorização. Opa, eu não vou aceitar coisa pouca não. Eu mereço o melhor, então eu vou ter o melhor. E Popstar ela fala isso, né? Que todo mundo merece amor até uma Popstar. Porque ela é muito colocada num pedestal. Mas ela é um ser humano também. Ela precisa amar, ela precisa sentir amor, né? Além dos palcos. A próxima música é Febre. Febre também tem uma curiosidade, tá? Febre é uma música que ela compôs e que o Thiaguinho foi para gravar com ela, né? O Thiaguinho procurou ela, falou assim, vamos gravar essa música? Eu amei essa música, não sai da minha cabeça. Aí a Lineker, muito esperta, falou o seguinte, tá, eu gravo com você, mas eu vou gravar uma versão solo porque eu vou lançar depois sozinha também, porque ela sabia do potencial dessa música. Então, tanto a versão com o Thiaguinho quanto com a Lineker, Febre é perfeita, tá? Deixa eu pegar aqui uma parte que aqui, ó. A gente pega fogo, não existe mais roupa. 6 horas da manhã e a gente ouvindo Boca Louca. Se eu tô ligando a cobrar, é porque eu tô com febre. Ela fala que essa música realmente, né? A pessoa tá ali passando mal, com febre, e ela queria a presença de alguém. Então acaba tendo que chamar qualquer pessoa nessa carência para poder cuidar da febre dela, né? Ela até ri dessa música mesmo, contando a história. E Febre é muito dançante, é muito gostosa realmente de se ouvir e de dançar ela. É incrível, incrível, incrível. Tanto a versão com o Thiaguinho Samba, quanto, né, a versão da Lineker. Pote de Ouro, seguindo aquela questão da noite, o pote de ouro, na verdade, é uma questão de quando você reencontra uma pessoa do seu passado, né? Quando você reencontra lá e fala, né? Que, olha só, você perdeu um pote de ouro.
você perdeu um tesouro raro, né? Fazendo ligação com a questão de Popstar que a gente viu antes, tá? É o seguinte, ó, eu não imaginava te ver de novo, depois de tanto tempo, de tanto choro. Amor igual ao meu não vai mais achar. Agora vê se aprende a me valorizar, né? Contou tantas mentiras, vaidoso, achando que eu caía como foi bobo. Teu sono eu vigiava, dá pra acreditar? Dormindo me falou, tem outra em seu lugar. Ou seja, ela estava muito esperta, ela sabia que esse amor não era tão verdadeiro assim, né? Então, ela se coloca, você perdeu um pote de ouro porque eu valo muito, tá? O meu amor, ele é um tesouro, tá bom? E a gente tem ali Deixa Estar, que é incrível também, tá bom? Deixa Estar é bem dançante, realmente bem pista de dança, assim, de festa, de balada, junto com So Special, tá? So Special, tá, desculpa de falar, né? Antes eu esqueci. Deixa Estar com a Pablo, né? E com o Lulu Santos. Incrível a parceria deles, tá? E essa Soul Special contra o Tropiquilas. Há uma questão que eu tava esquecendo de falar. A Lineker disse que os feats, né, essas músicas, elas foram pensadas, ou seja, esses artistas que ela chamou foi porque ela pensou e realmente organizou que eles se encaixariam exatamente com aquela música e que eles iriam trazer as suas próprias identidades, tá? Então as parcerias foram pensadas nas identidades de cada um, tá? E realmente deu muito certo, né? Não são parcerias isoladas, são parcerias que se conversam, que faz sentido. É incrível. E por último, para encerrar o álbum, a gente tem um ASMR, tá? Que é Take Your Time e Relaxe. Que é a Lineker falando ali, né, algumas palavras de autoafirmação, de se questionar também. E realmente é aquele momento da madrugada, tipo assim, gente, vamos manter a calma, né? Depois de uma grande festa, então você fica ali, você só quer relaxar, ficar tranquila, né? Ela até começa essa música, né? Essa poesia, enfim, como vocês queiram, que é o seguinte, ó. Me escreva essa carta em primeira pessoa, pelo exercício de me ver assim, livre. Nessa estrada longa há um destino que eu ainda não sei como será, mas que acredito veementemente, porque agora eu aprendi a andar depois de ficar de pé. Escrevo isso e me lembro daquela cena do meu filme preferido, Kill Bill, quando Beatriz Kiddo fica horas depois do coma, tentando mexer os dedos, deitada na parte de trás do carro. Hoje eu aprendi a correr, e é por isso que eu acordei e quis me colocar num ônibus com direção ao futuro. E eu pretendo passar o dia me observando, atenta. E peço, no fundo do pensamento, tomara que hoje faça um dia de sol. E se houver neblina, que eu seja um sol interno. Enfim, é incrível, né? Que ela encerra. É preciso ser o retrogosto da boca e ser eterno em alguma memória. Seu nome não é Caju à toa. Gente, estamos diante de um dos melhores álbuns de todos os tempos, tá? Se você não ouviu ainda, escute por favor o álbum Caju, tá? É incrível. Isso que eu trouxe aqui para vocês, essas curiosidades, enfim, essas falas sobre as letras, é óbvio que existe muito mais. É uma visão do que eu tenho, do que eu sinto, porque eu já ouvi esse álbum 300 mil vezes, tá bom? Pode ser coisas que eu esteja errado, que eu estou imaginando, inventando na minha cabeça, e a Lineker vai me dizer se realmente estou inventando ou não, tá bom? Mas enfim, é porque são interpretações que a gente vai tendo, né? A gente vai sempre trazendo para nossa vivência. Isso que eu já falei algumas vezes anteriormente no podcast, é que todas as interpretações de poesia, elas estão corretas, porque tem muito a ver com o que a pessoa sente, o que ela viveu, né? Então o Caju, quando lançou, ele bateu de uma forma muito específica em mim, sabe? Eu realmente estava nesse processo de amadurecimento, nessa jornada de autodescoberta de mim mesmo de alguma forma, sabe? Então quando o Caju saiu, eu encontrei um lugar muito de conforto ali.
Então eu me reconheci muito nas letras, assim, sabe? Então Caju pra mim é um dos meus melhores álbuns, assim, que da vida, que eu mais amo, tá bom? Que eu amo escutar. Se eu fosse fazer um top 3, bem difícil fazer um top 3, mas eu colocaria em primeiro lugar, ai meu Deus, vamos lá, Veludo Marrom, acho que meu top 1 Veludo Marrom. Em segundo lugar, Ao Teu Lado. E em terceiro, Me Ajude a Salvar os Domingos. Curiosamente, é na ordem, né? Mas, gente, eu amo essas músicas. E em 2025, teve um festival em Cuiabá, que é o Festival Baguncinha. Beijos, Festival Baguncinha. Amo vocês. Espero que um dia eu faça propaganda aí, tá bom? Esse ano não tá tendo até agora, ninguém falou nada, né? Mas olha, já estou com saudades de fazer uma bagunça, hein? Baguncinha trouxe a Lineker o ano passado, em 2025. E, gente, chorei do início ao fim. Chorei. Porque, assim, como eu falei, esse álbum é muito especial pra mim. Então, quando eu vi a Lineker cantando na minha frente, aquelas músicas em que eu ouvia na minha casa, no meu quarto até então sozinho, pra mim foi um momento assim incrível. Pra mim não existia mais nada ao meu redor. Só estava eu naquele momento. E aí as músicas, até eu acho engraçado agora, porque eu lembro de uma situação, é porque eu cantei todas as músicas do show. Eu conhecia todas as letras, né? E aí teve uma menina uma hora que falou assim, gente, ele conhece tudo. Realmente eu conhecia todas as músicas, todas as letras. E eu assim, eu não cantava tranquilamente. Eu gritava. Eu gritava de ficar sem voz depois e de tanto chorar, gente. Então assim, eu tenho uma foto que é realmente eu chorando assim e rindo porque foi uma situação assim muito de você rir, de estar feliz naquele momento, mas você chorar, sabe, assim, de você viver aquilo lá. Incrível, assim, um dos melhores shows da vida para você ir é o show da Lineker. É um show emocionante, é um show animado, é um show de mix de sensações e é puro talento, gente. Não só ela, mas toda a banda. Que banda incrível, sabe? Eles têm momentos de tocar os instrumentos somente, sem a Lineker cantar, que é incrível, gente do céu, perfeito. E como eu falei pra vocês, eu tenho uma tatuagem, né? Que é um cartão postal que tem um cajuzinho, tá? Realmente, dessa questão aí que eu amo esse álbum. E ela fala, né? Quantas tatuagens eu tenho? Eu tenho várias aqui. Uma é de caju. E outra é do meu álbum favorito, que em breve, um dia eu conto pra vocês sobre essa tatuagem. Acho que eu ia entregar tudo o ouro assim de uma vez. Não, tem mais pela frente. Gente, quero agradecer então todo mundo que ouviu esse episódio especial aqui de Caju. Como eu falei, é muito sobre a minha vivência, mas se você também ama, se você já escutou esse álbum, comenta aí pra gente qual que é a sua experiência musical sensorial. Se você ainda não ouviu, vá escutar agora depois do podcast e analisar tudo que eu contei aqui pra vocês, tá bom? Por favor, escutem, tá bom? Vou trazer mais episódios específicos, especiais de álbuns assim, tá bom? Prometo. E o próximo episódio, semana que vem, é mega especial, que eu vou ter um convidado muito chique aqui, tá bom? Um convidado que vai dar polêmica esse episódio, hein? Vai ser muito massa, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever aqui, tanto no canal do YouTube, quanto aqui no perfil e seguir o perfil do Spotify, certo? Muito obrigado, beijos e até a próxima semana. Valeu!